Fala aí, rapaziada, ligada aqui no Alambrado Alvinegro. Você que acompanha o Meu Timão, estava acompanhando agora a transmissão do Redação Meu Timão. Tem muita notícia acontecendo. O Corinthians está. Vou virar meu boné aqui, ó, Tá porque bom. confia no pai. Confia no pai? Você que é o Cascão, toca o hino do Corinthians aí, Cascão? Cara, sou eu e, puta, hoje foi duro aguentar o craque aí. Por quê? Com essa história do Cuca. É. Polêmico isso aí, né? Você sabe bem, né? O que é esse coisa? Os caras mandam boné pra mim, olha que legal. Confia no pai. Aqui, que marca que é? Mostra a marca é Confia no pai. Olha lá. Confia no pai. Aí, ó. Cada quinta você vem com um boné diferente, né? Pô, legal, não é? Eu gosto de boné pra cobrir a careca, né? Esse é o Igor, que é esse aí, meu. É? Beleza. Ó, rapaziada, você curta aqui a nossa transmissão. Siga aqui na descrição do Meu Timão, tem o link, o link do Alambrado Alvinegro. Siga a gente também no YouTube. A gente conversou esse mês com o Marcelinho Carioca, Oscar Schmidt, Augusto Melo. O Zé Maria veio falar. Grande Zé Maria. Inclusive o Zé Maria, o Super Zé, veio no dia que o filho dele, o Lázaro, foi demitido. Caiu na quinta, ele veio na quinta noite. Vai abrir a câmera aí, ó. Olha quem tá com a gente aqui, ó. Dinelson e Bruno Otávio, campeões brasileiros com o Coringão em 2005, campeões da Copinha em 2004. Você tava já, Dinelson? Eu tinha chegado no Corinthians. Chegou o 2005, gol do Nacional em 2005, né? 2005. Chegou no Corinthians estragadinho, com a latinha toda desarranjada. Agora tá aí, ó. Toda harmonização. Na idade. A idade fez bem pra você. Fez bem, verdade. Com certeza. Inclusive aquela camiseta que tá atrás dele ali, ó. Foi uma camiseta que ele me deu, porque, para quem não sabe, já adianto, o Dinelson começou. Qual que era o time que você estava antes do. A gente foi... Força Sindical. Força Sindical. O Danilo Anjos. Caraca, o Dinelson, quanto tempo, que da hora. Mandando mensagem aqui. Começou na Força Sindical e o Neto foi ver um jogo, era em São Bernardo o jogo? Onde era esse jogo aí? Não, na verdade, o jogo que o Neto foi ver, eu já estava no Guarani já. Que aí ele subiu profissional, né? Ah, foi. Ele e seu Pepe. Quem foi ver você no Força, esse jogo? Não, foi um jogo contra o Donizete. Donizete. Na moral? Donizete foi ver ele. Não foi ver. A gente foi jogar. A gente foi jogar contra o Guarani. Donizete. Lá no CT. E aí. Dava trabalho, Donizete. Um abraço pro Donizete, que é gente boa, mas tem umas manias erradas. Dá boa noite pro Bruno também, Bruno. Obrigado por colar aqui na Alambrado com a gente, viu? Eu que agradeço o convite. Valeu. O Bruno que fez. Quantos jogos daquela campanha de 2005 você jogou? Você lembra? Do Brasileirão, todos eles. Todos os jogos do Brasileirão. Se eu não era o titular, eu entrava no segundo Você tempo. não machucou em nenhum? Não. Em compensação, mais tarde, né? Alguns estava guardado. Depois, pelo amor de Deus, como jogador, a gente estava conversando aqui nos bastidores. Tanto que agora o Dinelson está no futebol, né? Como jogador tem lesão, né? Hoje está melhor, está pior? Como é que vocês enxergam esse tipo de coisa? Vocês que são dois caras que sofreram muito com lesão ao longo da carreira. Pode combinar aí quem fala primeiro, quem fala depois. Os mais velhos. O mais velho. Vamos pegar o gato daqui a pouco. De verdade, não acho que está melhor e nem vai ficar. O jogador, não sei com quantos anos o Dinelson começou, mas eu comecei aos 12 anos e a intensidade de treinamento, ela é absurda, né? Ela é sobre-humana ali. Então você tem que treinar todos os dias além do seu limite. Mais jogadores têm machucado mais cedo. Eu acho que hoje em dia você tem atletas mais jovens machucando com lesões que antigamente você só via para o meio do final da carreira. Mas foi a única coisa que mudou, porque a intensidade de treinamento, apesar da tecnologia estar acompanhando, ainda tem muita torção, ainda tem muito treinamento que o próprio corpo acaba machucando o atleta. Sua primeira lesão foi com que idade? Lesão séria, não contratura, essas porra aí, todo mundo tem. Não, foi 26 e aí eu não parei mais, né? Eu tive pubis, uma cirurgia no pubis, que foi rápida. Depois eu comecei ligamento LCA, né? Mandar um abraço aqui para rapaziada. Coringão 70, César Augusto, Danilo Anjos, Wesley, Winchester, Danilo, Newton, Fernando, enfim, galera mandando muita mensagem. Sabe de vocês, de Nelson, começando com o que tá fazendo agora? Deixa ele falar das lesões. Das lesões? Eu, cara... Muita lesão? Muita lesão. Foram 10 cirurgias no joelho, nos dois, né? 6 em um e 4 em outro. 6 cirurgias no joelho? 10? Em uma. Total 10. Todo, não, mas não cruzado. Não. Foram cruzado, foi uma, aí patela, aí foi a lesão que eu tive contra o Atlético Paranaense, né? Tinha 21 anos, era meu último jogo pelo Corinthians, eu também naquela época ia pro Shakhtar, né? Tava praticamente certo e acabei me machucando. E depois daquela lesão foram 3 ligamentos na lesão que teve. Então, depois para recuperar e machuca um, tira daqui, tira dali, no total deu E a sua 10. primeira foi mais cedo, né? Foi com 21 anos.
Rapaz, hoje é o Robocop, teu joelho é de, porra, de ferro. Mudou tudo, né? Mudou tudo. Hoje isso não pode ser considerado um joelho, né? Isso aqui é uma obra-prima aqui do calcificação, um monte de coisa aconteceu. Mas voltando, só complementando o que o Brunão falou em relação às lesões de hoje, né? Fazendo analogia ao futebol, eu acho que assim, o jogador é igual um carrinho de Fórmula 1, cara. É ajustado até o último. Ou vence ou quebra. Não tem outra alternativa, entendeu? Então você joga muito no limite. Ou você arrebenta... E é dor, acabou o jogo, é sempre com dor, né? Não, eu assim, ó, é sempre eu vou dor, te falar, eu não lembro um jogo que eu joguei sem dor em toda a minha carreira. Eu não lembro um jogo que eu joguei sem dor. Fala assim, desde a base... Porra, começava a semana, tal, a gente vai concentrar, tipo, com a perna pesada, ou chegando, puta, cara, será que eu vou estar bem? Por mais que você acha que, porra, o cara tá correndo pra caramba, mas é muita. Agora, se chega fora do país, com certeza você recupera mais, você tem mais tempo. Eu acho que o Brasil é uma competitividade muito grande, há muitos jogadores, mas eu acho que o treino aqui é muito exagerado, treina demais, né? A semana que é para recuperar, o treinador precisa trabalhar, né? Então pega a semana lá, em vez de recuperar, o jogador precisa, é 2 períodos toda hora. Às vezes nem treina, né? Para não lesionar mais. Hoje eu acho que segura um pouco mais pela tecnologia, mas no nosso tempo, semana cheia, era 2 períodos toda hora, e treina. Treinamentos longos, né? Longos. Então, assim, tem uma cultura no Brasil. É bem complicado. Pô, só para finalizar, chegamos na Coreia, treinador brasileiro. Pô, os coreanos treinam pra caramba. Os caras estavam reclamando. Que treinavam muito. Então o problema é o brasileiro. Eu acho que o brasileiro treina demais. Na nossa cultura a gente tem que justificar ser jogador de futebol, né? Não é nem ser o atleta de futebol, que a gente diferencia ali. Você tem que justificar ser jogador de futebol pelo salário que eles acham que todo mundo ganha, e aí você tem que colocar aquilo em horas trabalhadas, né? Independente de como o teu corpo está. E você jogou na Bulgária, né? Jogou na Bulgária. Eu tive uma passagem lá, acabou com aquele negócio de máfia, acabei nem assinando o contrato, ia jogar com o Stoichkov. Máfia do quê? Bulgária, né? A máfia que toma conta de todo o futebol búlgaro. E tá fazendo o que da vida hoje, Bruno? Hoje eu tenho um espaço também, assim como o de Nelson, uma arena, só que a minha é mais de eventos. Tem também o Beach Sports. Como é que é o nome? BRA Sports. Camiseta, da camiseta, tá devidamente trajada. Eu vim direto aqui. Onde que é? Aqui no Jardim Aeroporto. Estou perto de vocês aqui na Zona Sul de São Paulo. Mas também tem, o que tem lá para atividade, quadra de areia? O nosso know-how é do intercâmbio esportivo, que foi da onde eu terminei o futebol e fui para o intercâmbio esportivo. Meninos e meninas de 14 a 22 anos, a partir de qualquer modalidade universitária nos Estados Unidos, a gente negocia para eles terem uma bolsa de estudos. Então eles vão através do esporte. Com um cara de 44, tô precisando. Passou um pouquinho, mas dá para fazer um Summer League lá. Passou um pouquinho. Ligeiramente. Mas é legal isso, é legal. E você, Nelson? Eu também tenho arena. Fala a verdade. Bilionário. Bilionário? Não tem nem tamanho para isso. Não, mentira. Não, tenho 2 arenas em Curitiba de futebol, né? Na verdade, a gente seguiu nesse ramo do futebol, mas hoje tem vários, né? Beach tênis, vôlei de praia. E a gente está com a segunda unidade lá, quase finalizando, né? Já 5 anos no ramo aí. Estamos trabalhando pra caramba, né? Não é fácil. A vida pós-carreira é bem complicada, mas também é uma vida muito gostosa. A gente acha que quando a gente para de jogar não tem nada para fazer, que o futebol realmente entrou na minha vida e hoje não sinto saudade nenhuma do futebol. Olha, você sabe que assim, eu acompanho ele desde que você sabe disso, que eu acompanho ele molequinho. 16 molequinho anos. Ainda é, né? Mas é um molequinho velho hoje. Esse cara foi um cara inteligente para gastar dinheiro, porque a boleirada normalmente gasta dinheiro com mulher, com bebida, com carro. Na verdade, eu também gosto disso, mas não joguei bola e não ganhei dinheiro que esses caras ganharam. Mas, tipo, ele foi um cara inteligente, que sempre soube. Eu lembro que a gente conversava desde sempre, né? Conheço os pais dele e tudo. E ele sempre soube investir o dinheiro, sempre guardou o dinheiro. Não sei se você previa já a lesão desde o começo, fala, pô, talvez minha carreira seja mais curta. Que é o lance do jogador ter essa inteligência de saber se planejar, né? Que a maioria não tem, né? Vocês são 2 exemplos de que se planejaram. Eu escutei, tirei muita... Seu pai, né? O craque Neto, seu pai. Pô, vou te falar, cara.
o Neto mesmo foi um dos grandes exemplos para mim. Por mais que o pessoal, o Neto é maluco e tal. Não, cara, o Neto me ajudou demais. Sou muito grato a Ele ele. foi diretor no Guarani. No né? Guarani, porra. Porra, todo mundo acha que o Neto é malucão, esse jeito dele, cara. Não, Mas o ele Neto mas ele tem esse outro lado. Sim, mas esse é o lado que todo mundo conhece. É. A gente conhece o outro lado, né? O Neto, cara, desde o primeiro dia que eu subi profissional, sempre, né? Com certeza aquela velha, ó, fiz isso, mas não faz isso e tal. É um cara que me ajudou muito, desde como eu falar, porra, vários livros para eu ler. Cara, o Neto foi uma pessoa Ensinou a bater especial. falta. Porra, Um pouquinho. Desde juvenil, não. Ensino, não chegava nem perto. O cara era embaçado. Mas é legal, eu acompanhei esse processo, foi bem legal você sabe mesmo. Bem como o Neto fez isso com ele, com o Alex, com o Netinho, Simão. que era outro meio, Simão. O Bruno é da base do Corinthians, né? Ele jogou na base do Corinthians, ok, desde... 12 anos, Cheguei com 12 anos lá no Já Corinthians. no campo, começou no futsal. O famoso terrão lá, No direto. terrão, já direto. Fiz peneira lá no Corinthians. Fez a Hoje virou Passei, Nutella, né? O terrão virou sintético. Baita né? sintético bonito lá, né? Mas É bonito, terrão mas era, o terrão revelava a galera. tradicional. Perdi uma final pro Bruno, Guarani e Corinthians. Foi? Você vai contar isso Não, mesmo? vou contar, Sub-20? já vou contar, porque ele vai olhar pra mim, vai ficar assim e tal. Já vou contar já, mas... Vai sub-20? Não, subi 17, É mesmo? mas ele me tirou do 17. jogo. Conta aí. Deu uma chegadinha? Sabe aquele menino que quer bagunçar o jogo? Sabe bater, quer fazer sabe gracinha. bater. Eu sempre fui o caça-craque, né? Era a minha função. E ele bagunçando desde o primeiro jogo lá, desde o começo do campeonato. Numa primeira brecha que ele deu, tomou-lhe uma paulistinha e saiu do jogo. E quanto foi o jogo? 3-2 pra gente. Mas a gente tinha ganhado em Campinas. Pedreira, que ele Pedreira, jogava é lá. verdade, jogava lembra? em Pedreira. Aí, porra, tava 3-0 o primeiro tempo, né, cara? O O Eltinho... Bobô ou a Buda fez Não, dois o depois? Elton entrou, foi isso, né? O Elton entrou, bagunçou o jogo, aí diminuíram, aí na fazendinha 3-2 pra ele. Tirei do jogo e fiz um gol ainda. É raro, hein? Mas fiz... O Bruno... Não, pergunta. Não, ia falar porque o Bruno é da base do É, isso que eu ia Corinthians e falar. tal. Jogou a copinha. E você, como é que foi quando você recebeu contato de, o Corinthians vai me contratar? Cara, Desde o início. meu empresário, o Wagner Ribeiro, na época, né? E aí todo mundo achava até que o Neto me tirou do Guarani, me levou pro Corinthians, né? O Neto, porra, agora eu que tô tomando essa pressão do Guarani, Tinha né? o Rafa também, né? Tinha o Rafael Silva. É. E aí o Guarani, no final do Brasileiro, o Guarani teve muito problema financeiro, né? E acabou que atrasou tudo, né? E isso chegou uma proposta para mim, eu moleque, 17 anos, né? Chegou Corinthians, Flamengo e Santos. Porra. Aí eu falei, cara, mas a mais forte é o Corinthians, que quer muito. Não é que é mais, o Corinthians é maior que todo mundo. A mais forte em questão de bufunfa. Só que naquela época não era nada. Não, mas perto do Guarani era. Lá, com certeza, ainda mais 17 anos, né? Então. E aí eu, falei, cara, Corinthians, tá doido? Vambora, não pensei duas vezes. E você veio naquela leva que veio você, o Rafael... Aquele famoso pacotão, né? Aquele pacotão que todo mundo... Era o Regis? O Regis Pitbull. Regis, Incon, Fábio Costa. Cara. Regis, Incon, Fábio Costa, Adrianinho, Rodrigo Beca, Samir e Julinho. Veio nessa, não veio? Hã? O Piá não veio nessa? Não, o Piá chegou depois. 7. Não, sabe o que eu lembro na apresentação? Eu tava na Record e eu fui fazer a apresentação... Vocês se apresentaram no Parque São Jorge ou foi lá no CT? No Parque São Jorge. Mas eu não sei se foi o primeiro treino de vocês no CT, e ali tinha aquelas grades no fundo, a galera ficava acompanhando e xingando, ou pedindo autógrafo e tal, né? E ficou um cara xingando o Regis Pitbull. Regis, eu conheço você não sei de onde e tal. O Regis saiu e foi lá encarar o cara. E tava na época estourada a música do Racionais, o Nego Drama. Ele colou na grade, o cara por aqui, ó. Sou Nego Drama, você não vai ficar me tirando, não. O moleque tomou um susto, cara. Por onde chegar ele na hora, mano. O Regis é maluco. O filho dele, ele chegava com o filho dele lá, 4 aninhos, pô. Mandava o moleque levantar a mão. Vai, parado aí e tal. Moleque, 4 anos. O Regis era problemático. Inclusive, ele foi no Donos da Bola esses dias, ele teve problema com drogas, enfim. É uma pena, mas cada um escolhe seu caminho, certo? Com certeza. Ó, tem uma pergunta legal aqui para você, Dinelson. Tem um elogio do Vinícius. Hoje os dois cairiam como uma luva no meio campo do Coringão. Porra, tá louco. Vinícius lá... Não entendi seu sobrenome, parceiro. Lá... Eu tô cego, velho. Latapiá. Cuidado com esse sobrenome de coisa aí. Que sempre tem umas pegadinhas, né, velho? E tem uma pergunta pro Dinelson. Se você não acha que o Adson é tão injustiçado no Corinthians quanto você foi. A pergunta daqui, ó. Tá aqui feita. Cara,
Renan Pereira. Valeu, Renan. Obrigado. Particularmente, eu gosto muito dele, cara. Acho ele muito bom jogador. Né? Obviamente que hoje a visibilidade, né, bem maior do que a do nosso tempo. Cara, eu não sei se sou injustiçado, cara. Não sei se é essa palavra. Eu acho que tive as oportunidades, né? Sempre. O que te fudeu foram as lesões. Foi no melhor momento da minha carreira, que eu chego do Paraná na Libertadores, né? Você foi eleito. Teve uma eleição, você foi eleito o melhor jogador do Paranaense. Foi o Paraná Clube se classificou pela primeira vez para as oitavas. Foi? Isso. A gente passou da pré-Libertadores, a chave de grupos, né? Eu praticamente dei assistência, fiz gol. Pô, a Libertadores no Paraná realmente foi maravilhosa. Ídolo do Paraná Clube. O Cauã Kenzo aqui, ó, acompanhei muito de Nelson no Paraná. Um abraço, Cauã. Foi muito legal. Eu volto pro Corinthians, né, com uma expectativa muito grande, aí já com a experiência, uma bagagem de Libertadores, tudo, eu falei, 21 anos, eu falei, que ano que foi a volta? 2007. E ali eu acho que era um momento legal. E aí teve uma parada devido um tempo em negociação, que eu estava para negociar com o Flamengo, aí o Carpegiani, aí deu uma parada, deu uma baixada nesse ritmo que eu estava, né, aí voltou, aí eu acho que talvez por isso a lesão que teve no joelho, né? Mas assim, a gente tinha feito um jogo contra o Flamengo, tinha feito o gol, aí jogo contra o Atlético Paranaense. Quantos gols você tem no Corinthians? Você tem essas contagens? Jogador conta? Não, eu fiz pouco gol, né? Eu não fiz muito gol, então é fácil de contar. Mas eu tenho 12 gols pelo Corinthians. Aí tem um gol que foi marcante, que é o gol da final da Copinha pro Cobertura, contra o Nacional. Né? Esse foi bem marcante, mas eu acho 12 gols, tem cara que tá aí, não tem 12 gols na carreira. Mas assim, teve jogos em 2005, praticamente a maioria dos jogos que eu entrava bem, ajudava, dava assistência, eu fazia gol. O Brunão sempre falava, você é largo demais. Nossa, como pode? Aqui. Você é muito largo, cara, pelo amor de Deus. Mas era muito legal em 2005, né? Aquele time estrelado e a gente entrava. Então, assim, não sei em que foi justiçado, né? Eu tive as minhas oportunidades. Das lesões, né? Isso, sem dúvida, eu acho que poderia ter mais oportunidades, né? Tá jogando mais. Mas respondendo o rapaz aí, o problema do Watson, segundo consta aí, até divulgaram que ele não tá com a cabeça focada. Isso é noite, né, velho? Que o Dinelson nunca teve esse problema. Mas falaram que o Watson perdeu a sequência de jogos porque ele não entrou bem no jogo ontem. Lógico que entrou. O cara é bom de bola, mas precisa focar, né? Não, ele é muito bom. Você estava falando de 2005, conta um pouquinho sobre aquela campanha. Você estava falando, Bruno, você entrou em todos os jogos, então eram 24 equipes, 2005? Não, já era 20 já? Já era 20, 38 teve jogos que remarcados. Mas ali na reta final você ficou titular, né? Eu comecei titular, depois aí começa a chegar outros cobrões, como a gente chamava na época lá. E aí eu perco espaço e depois eu volto a jogar novamente. Que o Kia tirava os caras da base para pôr os caras dele. A verdade é essa, né? Na verdade, desde 2004 ali, que foi o ano que a gente subiu em definitivo, eu acho que, se eu não me engano, eram 14 ou 15 jogadores da base subindo de uma vez. Em 2004, estava com uma campanha em 16º colocado, a gente subiu, terminamos em 7º, 6º. Quinto lugar. Quinto lugar. Que foi aquele gol do Fábio Baiano, não foi? Isso aí, quinto lugar. Que chegou mancando no lance, enfiou a canuda. Já faz uma campanha legal, a base começa com 2 Copas São Paulo nas costas, ele começa a ter um nome legal. Isso. E aí o Tite meio que fideliza todo mundo da base. Aí, em 2005 a gente já começa a participar efetivamente. Vocês estavam no vestiário quando disse que o Kia tentou entrar lá e o Tite não deixou entrar no vestiário? Aquele rolo que deu lá, vocês lembram disso? Eu tava. Só, né? Mas... Acontecia muito isso? O Kia queria cagar umas regras lá? Não, mas... O Kia era gente boa? Cara, eu achava ele super gente boa, conversava normal. Cara de vestiário. Tranquilo, cara, de boa, não tinha nada de mandatário, vou falar isso. Não tinha essas... Não. O problema do Kia foi a parte política. Ele bateu de frente com o sistema político do Corinthians. Que é propósito. Simples problema até hoje, assim, né? Sempre deu, né? Simples. E como é que era o Carlito Tevez? Era gente boa? Porque qual foi o primeiro contato, assim, a impressão que vocês tinham dele? Que ele chega no final de 2004. Mala. Cara, pode falar, se eu for tenho mala, não. Porra, eu sou suspeito em falar. Eu pegava carona, andava bastante, porra.
Carlito, assim, eu tinha uma amizade legal. Quem tinha mais era o Betão. O Betão era muito próximo dele, mas eu tinha uma amizade Ó, a legal. foto sua com ele. Aí, ó. Não, treino, tinha uma treino. amizade muito Uma legal. latinha aí, não ajudava, né, velho? Olha lá. Não, tá feio aí. O tempo foi Ô, louco. Que O isso, tempo te cara. ajudou, velho. Tempo Pô. das espinhas, né? Espinha pra caramba. Roacotan. Ô, o Tevez estava admirando a sua qualidade técnica. Cara, Olha lá. Ó. Então, mas o Tevez, na verdade, assim, quando eu volto da Taça São Paulo, o treino foi em Porto Feliz, eu acho, a pré-temporada. Ah, lembrando que foi uma Taça São Paulo, campeão, Corinthians. 3-1, você fez 2 Fiz gols. 2, né? entrei no intervalo. Contra o Nacional, né? Estava perdendo de 1-0, né? É. Aí eu cheguei, o Edísio, roupeiro. Cara, o Edísio é resenha pra caramba, e a gente era muito junto, né? Muita resenha e tal. E aí, o meu primeiro treino, o Edísio falou, cara, os caras não tá meio que acreditando, porque ele chegou correndo pra caramba, igual um doido, e às vezes a gente, acostumado com qualidade, né? Pô, Tevez, assim, correndo pra caramba, né? Assim. E aí o Edísio falou, cara, dá bola nele, ele é inteligente. Pô, o Edísio falou isso, você acredita? Mano, usa mais ele, cara. Pô, ele, cara, é bom. Mano, eu falei, o quê? Comecei a usar ele pra caramba, tanto é que o primeiro gol dele foi eu que dei passe contra a Inter de Limeira, né? E, então comecei a ter uma proximidade. Exatamente. E aí quando o Passarella, antes do Passarella sair, o Passarella me chamou o Tevez e falou que o Tevez queria jogar comigo, né? Que gostava muito de jogar comigo e tal. Porque o Roger era muito chinelinho. Aí tinha aquelas coisas do Roger. E assim, então, igual o Bruno falou, né? A gente começava a jogar, aí chegava o treinador, aí a gente ia pro banco, aí reconquistava tudo de novo, aí perto de conquistar, caía um treinador, voltava. Então a gente ficava muito assim, né? Obviamente que vai jogar mais os medalhões. Porque tem treinador que dá mais moral para os meninos e tem treinador que quer os cobrões. No Corinthians é um pouco diferente, cara. O treinador ele tem que chegar mostrando o resultado. Então ele não aposta na molecada da base. É sempre cobrão. De primeira. Hoje tem muito mais moleque de base tendo oportunidade, porque também não tem tanto cobrão. Qual hoje, cara, que você fala que é o medalhão do Corinthians ali? O Renato que tá cozido. Renato que tá Cássio, os caras da zaga. Os caras mais antigos, o Paulinho. Mas eles são experientes, né? Mas não estão conseguindo jogar, A gente subiu numa época de Vampeta, Marcelinho, Rincon, Ricardinho, Fabinho, Rogério. Que eram os caras pica, né? Pra você ganhar a vaga disso daí era complicado, não, né, no cara? teu caso era quase impossível, né? Vampeta, Rincon. A Érica Magalhães, obrigado, Érica, por participar. Deixa o seu like aqui, mande o seu superchat também pra gente fazer as perguntas tanto pro Dinelson quanto pro Bruno Otávio aqui, ó. A Érica pergunta, Bruno e Dinelson, como era a convivência com o Tevez, que você falou, mas aí direcionado para você com o Mascherano, que é um jogador da tua posição, Sim. que veio do River com um baita de um nome. Não jogou mais ou menos. Jogou pouco, porque ele logo machucou. Ele machucou. Como é que era a convivência? Você pegava alguma coisa dele ali, tipo, o cara, veio do River e foi um monstro de volante, né? É aquela referência, apesar de ele ser um ano mais velho que a gente só. Ele é 8-4, se não me engano, o Mascherano. Ele tinha uma experiência dentro de campo, e aí não é só ele não, tá? Os argentinos, pelo menos na minha visão lá, eu acho que a maioria dos meninos... O Érico, desculpa. Érico, um abraço pro Érico, valeu. Mas o Seba não jogava porra nenhuma. Mas o problema, vai ver o Seba treinando. Era leão de treino, então. Todos eram argentinos, e isso era legal pra gente, porque a gente chegou no profissional com um sangue no zóio, que a gente falava, né? E os argentinos, ele é muito da parte de treinamento. O treinamento dos caras é muito alto, o nível, muito intenso. E aí você via um Carlitos Tevez correndo para todo lado em treinamento. Você via um Mascherano dando carrinho, o carrinho dele dava 5 metros lá. A antecipação que ele tinha, visão de jogo, leitura de jogo, você fala, putz, que nível legal de acompanhar. E aí entrava Seba, Escudeiro depois, tiveram outros ali. O Escudeiro foi um dos piores zagueiros da história. Ele jogava lateral. Mas eu lembro que ele foi contratado porque uma vez ele pegou no Palmeiras e subiu no trator. Lembra disso aí? No Argentino Júnior, acho que foi, não é? É um desses times da Argentina, mas esse era ruim. Esse aí você deitava nele. Se deixasse, você deitava. Eu acho que eu tava no Paraná quando ele chegou. Eu tava no Paraná. Tava no Paraná? Ainda bem, porque senão você tava sem uma perna, eu acho. Aquele cara, batia, hein, meu? Batia. Você batia direcionado, o cara batia sem direção, acho. Só voltando, você comentou alguém comentou do jogo do Goiás, do Fábio Baiano? Os dois estavam? Sim. Como é que foi aquilo? O Corinthians estava com 2 a menos, o Fábio Baiano machucado, não tinha alteração, e o Tite no banco, né? Vocês lembram como é que foi? Esse jogo eu não fui pro jogo. E o melhor que foi o Valdson, deu uma arrancada, também todo vaiado no jogo inteiro.
Seu boneco. O Valdes Pô, dá uma ele é igualzinho arrancada. o seu passa- boneco, né? Igualzinho, velho. Eu também é traí, verdade. cara. E aí, na hora que ele passa o Fábio Baiano, ele só tira de lado daquele pombo machucado, que já tinha Acho que pedido pra mancando, ele sair. chegou Não, mancando na foi bola. muito Cara, top. e ainda no ambiente do Pacaembu, né? O Pacaembu ainda, pra gente ali, tinha uma grande sintonia, cara. E essa campanha aí, como é que vocês... Porque assim, muito se falava que na época o time entrou meio que desacreditado, né? Assim, para título. Mas aí o Tevez fez. O pessoal fala do Tevez e do Nilmar, Sim. que foram um ataque. Vocês acham que o ataque fez toda a diferença naquele jogo? E fala também daquela história do. Como é que vocês viram de fora aquela história do apito lá? Enfim. Lembra? Como era o nome daquele juiz ladrão lá? O Edilson. Edilson. Esse cara aí. Como é que vocês viram aquela história Eu toda não lá? vou reclamar do resultado final, não, né? Cara, a gente não via nada, né, cara? Jogava, não percebeu nada. Os jogos que a gente perdeu, voltou, a gente ganhou, né? Foi um do Corinthians, foi um do São Paulo, né? É, um São Paulo e um Santos. Santos. O do Santos tinha perdido também? A gente Também. perdeu. Mas Já tinha perdido os dois. Não, o do São Paulo eu fui no Morumbi aquele 1x0 jogo. gol do Carlos Alberto. Inclusive tem uma pergunta do Carlos Alberto aqui, da galera perguntando, dizendo que o Carlos Alberto era muito resenha, como é que ele era. O Carlos Alberto hoje, pô, mete o pau no Arrascaeta, toma rolinho e fica puto. Não, né? ele é resenha. Carlinhos é demais, cara. Então, pô, Carlinhos a gente até brincava, tarja preta, cara. Tarja preta, né? Ele era muito engraçado, muito resenha também, um cara fantástico, gente boa. Tinha as loucuras dele, como todo mundo tinha, mas Esse cara, muito gente com o boa. Neto, eles se dão bem, pela loucura aí. É. Impressionante, ele trabalhou lá na Band do Rio, né? No Donos da Bola da Band. No né? Donos da Bola da Band. Eles estavam muito bem, mas o Neto, apesar de parecer, ele é loucão, mas apesar de ele sabe até onde ir, sabe? Ele é esperto nisso aí, ele é um cara inteligente para isso aí. O Carlos se perdeu. Alberto não tem o filtro. Ele Não, se perdeu, zero. ele falou alguma coisa lá que os caras tiraram ele, demitiram ele por alguma coisa que ele falou. Imagino que ele... E vocês passaram por algumas coisas no Corinthians, aqui tem até uma pergunta do Vinícius. E a treta do Tevez com o Marquinhos, vocês estavam naquele treino? Cara, eu tava em todas as Eu- tretas que tiveram. Eu tava. Pior que eu tava perto, tava com o Gustavo Neri. E aí eles começaram a brigar, cara. O Gustavo Neri já foi. Eu falei, o quê? O que é? O Marquinhos deu uma chegadinha? Como é que começou? O treino inteiro, cara. Cara, eu vou te falar. O Tevez é chato No treino, eu lembro que o Marquinhos chegou meio. Eu tava do lado do Marquinhos, eu lembro disso perfeitamente. A gente chegando para treinar, sentado no banco ali da fazendinha e tal, o Marquinhos falou: pô, hoje não tô legal, hoje vai dar merda, vai dar briga. Assim, do nada. Eu falei, Ele porra. falou para você antes? Isso, mas ele não foi na questão do Tevez ali. Ele falou, pô, hoje vai dar merda, hoje não tá legal tal. Porra, falou assim do nada. E aí, porra, o Tevez, protegendo, eu nunca vi nada parecido, velho. Cara, ele batia em zagueiro, o zagueiro não encostava nele, e se encostava, esquece, apanhava. Cara, dividir bola no ataque, pô, às vezes dava um balão, ele pulava antes, mano, não tinha como com ele. E aí ele protegia baixinho, o Marquinhos em cima. Porra, ele só protegeu. Eu, na minha opinião, porra, o Marquinhos não é, porra, amigaço. Uhum. Eu acho que ele protegeu normal, não foi nada demais. Às vezes protegeu o Marquinhos grandão e o Marquinhos já tava com a cabeça meio quente, entendeu? Acelerado. Aí ele foi, colocou o cato. O Marquinhos já foi. Então acabou rolando a briga num lance normal ali. Não foi um lance assim pra ter essa briga, né? Tinha algumas pegadas ali que eles já tinham trocado. O Tevez ele batia nos dois lados. Né? E algumas vezes foi com o Marquinhos. E aí uma que ele não gostou, encarou o Marquinhos, acho que já nem pensou Sobrava mais. Sobrava pra você ele às vezes ou ficava mais pra zagueirada? Não, quando sobrava. Jogava, no treino. Sobrava, era só me lascava, né? Só pegava os camisa 10 pra cima. E aquele... Pô, vocês já pararam de jogar, não sei, vocês não devem nem ter mais contato. Aquele pênalti do Roger, ele quis isolar, né? Vamos falar a verdade. Caraca, cara. Ele vai morrer com isso, ninguém vai confirmar nunca, cara. Teve até uma reunião, né? A gente não falou, ele jurou de pé junto, né? Ele não foi seguido, não foi. Porque, cara, foi muito alto aquilo. Teve uma conversa, juntou ele? Teve, no quarto. Cara, o que mais tinha era treta e conversa. Como é que foi? Quem chamou a reunião? Onde foi? Vocês lembram dos detalhes? Cara, eu acho que foi até o Carlos Alberto, não foi? Que ele falou tal. Acho que o Gustavo Neri, o Carlos Alberto e o Gil na época. Que eram os não, eu acho que o Gil já tinha saído nessa época, porque eu já tava no Brasileirão. Aí no quarto a gente foi falar isso, que o Passarella não participou. Passarella... E a gente conversou e o Roger, não, pelo amor de Deus. Pô, mas era muita... ficou muito pouco, né? 2 meses, eu acho. 2 meses. Mas o que o Roger falou? Não, o Roger jurou e falou, não, tá louco e tal. Mas, meu,
cara, a qualidade que ele tinha pra bater na bola era surreal, velho. O Roger, porra, a gente ia correr pra caramba pra ele, mas, meu, ele era muito sinistro, difícil. cara. Se ele quisesse fazer aquele porque chute, ia muito ser se muito diz difícil. ali cara. que, pô, que o jogador derruba técnico se quiser, né? Sim. Sabe como é que é, né? Muito diz que ele fez isso pra derrubar o Passarella. Assim, e o Passarella, assim, naquele tempo pegava no pé dele demais, né? Até tanto é que colocou o Gi Paraná para jogar, né? Naquela época, né? Então ele pegava muito no pé, dava muito moral pro Carlos Alberto, mas também falava pro Carlos Alberto pensar um pouco, falava com o Roger para correr um pouco mais. Então ele pegava muito no pé. Lógico, veio a calhar o pênalti, né? A gente não sabe, não dá para julgar, né? Mas foi bem difícil aquela, pô, ainda mais uma eliminação, né? E o Roger, porra, muita qualidade para errar o Porque pênalti. antes teve o jogo do Cianorte, foi até o gol do Roger que começou a reação daquele jogo do 5-1, né? Ah, é difícil acreditar também que ele vai fazer por querer, cara. Não sei. Mas existe isso no futebol. Ah, com certeza. Mas eu acho que se tiver essa sacanagem, não vai ser no pênalti, cara. No pênalti tá muito na porra, cara. Ele, cara. né? Porra, sobrou pra... Não foi só pra passar... Pô, ele marcou a carreira dele com aquele pênalti também, todo mundo chama ele de Roger Chinelinho na bronca por aquele pênalti lá. Eu acho que não ia errar por isso. Poderia ser outra situação. Qual foi o jogo, na sua opinião, teu melhor jogo com a camisa do Corinthians? Para os dois, né? Meu melhor jogo? Que você sente assim? Ah, cara. Nunca pensou nisso? Pô, nunca pensei. Assim, em 2005, eu acho que, cara, todo mundo, assim, o elenco todo teve uma participação muito grande. Um jogo seu, acho que foi contra o Sampaio Correia, pode ser? Cara, esse jogo eu entrei, foi do meu primeiro gol. A gente tava perdendo de 1-0 lá, eu entrei e fiz o gol. Né, o Tite me colocou, foi meu primeiro jogo, assim, que o Tite me levou, né? Depois eu comecei a entrar mais. Jogo, né? O pessoal falou, pô, o Dinelson mudou o jogo. Então, assim, eu era assim, era muito difícil jogar, né? Todo mundo acha assim, tipo, é que todo mundo coloca, o Dinelson é eterna promessa. Cara, aquele tempo era muito difícil jogar, cara. Era muito cara bom. Não era simples assim, pô, você ter oportunidade, cara. Geralmente você tinha oportunidade a hora que a situação tava ruim, né? Pô, a gente não tinha um centro de treinamento que tem hoje. Cara, é uma dificuldade do caramba, né, meu? Então, pra gente sobreviver aquele tempo, cara, tinha que entrar bem pra caramba e dar conta do recado. Então, eu acho que naquela época eu sempre entrei muito bem. E eu sempre entrava quando estava perdendo. Então eu tinha que mudar o jogo de alguma maneira, né? Então, assim, falar de um jogo assim que eu joguei que foi espetacular, assim. A final da Copinha. De repente, entrei também no jogo, né? Mas teve alguns jogos, o próprio Flamengo no Morumbi, ali 2-2, eu acho que joguei bem, dei conta do recado ali. Mas teve vários jogos que eu entrei, fiz gol contra o Paysandu, a gente precisando virar o jogo. O Robigol tinha feito 2 gols, entrei bem, fiz gol. Então, teve vários jogos aí pelo Corinthians que entrei bem e ajudei. Não tem um jogo assim. E você, Bruno? Eu tenho dois marcantes para mim, assim, que são os dois, inclusive, contra o River Plate, cara. De 2005, o 6. O da Libertadores, a ida e a volta. Um do Sul-Americana e um Libertadores. No Morumbi? Cara. Você tava em qual? Você tava no... esse jogo eu tava nos dois. Eu marcava o Galhardo. Jogamos. Putz, foi impressionante que, assim, inclusive ali depois sobrou um elogio legal. Para mim foi muito motivador ali, porque ele falou, pô, você... Ele mesmo falou. Me encheu o saco. Foi algum da Libertadores? Foi o da Libertadores? Sul-Americana. O melhor foi Sul-Americana. Quanto você foi jogou o jogo? Os dois, você jogou da Libertadores também. O da Sul-Americana foi? Sul-Americana no Morumbi. Quanto foi o jogo? 1-0 para 1-0 ou 2-1? Qual no Morumbi? Foi 0-0, eu acho. Não, a gente ganhou esse jogo. Esse jogo? A gente ganhou esse jogo ali. Ele me deu parabéns que eu era um moleque ainda ali e tava antecipando as jogadas que era para ele. Na hora que ele conseguia se vincular de mim ali, eu conseguia recuperar de novo. Então, e era um desafio. Falei, pô, é o Galhardo. Lógico, então, ele já era o Galhardo. O Emerson Fernandes disse que esse jogo foi 0-0, ele tá dizendo aqui. Foi 0-0 no Morumbi. E 1-0 no Monumental. E ele tá falando para você, ó, de Nelson, o Emerson, se você lembra de um Corinthians 4, Cruzeiro 3 no Pacaembu, que ele disse que você foi muito bem nesse jogo. Então, na verdade, eu até ia lembrar um jogo, você falou, eu acho que o Goiás no Serra Dourada, a gente ganhou de 2-0, fiz gol, jogou Teves, Carlos Alberto. Você já falou mais de 12, você falou que só fez 12. Você falou um monte de jogo aí, já fez mais de 12. De repente a gente pode ter feito mais, mas Serra Dourada foi um gol meu e um do Hugo, se eu não me engano. Hugão. E foi muito legal, foi isso aí. Mas esse jogo eu ia entrar, na verdade.
Você não jogou? Não Pô, joguei Emerson, esse ele jogo. não jogou, cara. Esse jogo aí, eu tava para entrar, eu tinha feito o gol contra. Eu acho que ele deve estar confundindo o Paysandu. Foi 3-2 para nós, gol do Bobô, do Jô e o meu. Fiz até de cabeça, tá vendo? Eu lembro desse jogo aí. E aí, o jogo contra o Cruzeiro, pô, tava vindo uma sequência. Eu fiz gol contra o Paraná, em Maringá, 3-2. Foi 3-2 contra o Paysandu, fiz gol e eu ia entrar contra o Cruzeiro. Cara, o Fábio me bate uma bola, dá na cabeça do Rosinei e entra. Não sei se você lembra aquele gol. Eu fui nesse jogo aí, a gente foi nesse jogo. 4-3. Aí bate na cabeça, aí o Márcio, não, segura, eu não entrei no jogo. Ah, pô, você me lembrou um negócio legal. E essa história do Márcio Bittencourt, que fez parte de. A gente está falando da campanha de 2005. Cara, ele foi o treinador de boa parte dessa campanha no finalzinho. Foi sacanagem com o Márcio, não foi? Ah, já acabou, vocês já não estão jogando mais. Agora vocês podem só falar a Não, verdade. eu não tenho problema nenhum em relação a Meu, isso aí de falar. Ou tinha que se fazer isso? Você fala sacanagem do Tirar quê? o Márcio? Tirar ele, Foi tava sacanagem vendo, com o baita Márcio? aproveitamento. Ou foi Tá bem. correto naquele momento? O que vocês pensam? Cara, assim, o Márcio, porra, na época, assim, ele era muito próximo da gente, né? Então, assim, eu acho que ele mais administrou ali a base. Os egos. Não foi nem isso. Na verdade, esse eu acho que foi o Não. problema. Esse foi o problema. O Márcio era um cara super 10, gente boa, né? Colocava a base para jogar, ia ali. Só que chegou uma hora que o time precisou, cara, segurar algumas coisas, né? E aí eu acho que foi essa a escolha de trazer o Antônio Lopes, né? Porque o Antônio Lopes, esquece, delegado, caraca, dava duro em todo mundo. É mesmo? Mano. Não, Bicho todo era mundo. brabo? Nossa, mano, tá louco. E fez necessário, Dona Elza né? era mais. Hã? Dona Elza era mais brava. A mulher dele, né? Não, é verdade, a mulher ele- dele era brava pra caralho. É Ei, verdade. Ricardo Alberto, você acha que você é, porra, já aprendi vários. Você é ficha. É assim, E o Márcio não tinha essa moral. o Márcio era muito parceiro, entendeu? Então, assim, não tinha essa parada pra Quer dizer, amigo do chegar. jogador é igual o Lázaro agora. Não, E assim, jogador mas- é foda, precisa ter um cara. Mas não é isso. não é um negócio assim pra não- chegar e falar com o Márcio assim, porra, o Márcio não foi, cara, ele era auxiliar. E não era o principal, era o auxiliar da casa. Aí ele vai lá e assume. É. Cara, ele é mais parceiro dos jogadores do que propriamente, E o né? jogador joga pelo ele- cara que é parceiro? Sim. Ele teve um problema com isso também com a gente ali, porque assim, É. enquanto auxiliar, ele era o conselheiro da exatamente. base. É. Então ele dava muita moral pra gente. Né? De Perfeito. conselho, de abraçar e colocar embaixo da asa mesmo. Quando ele assumiu, ele. Lembra daquela pressão que eu falei que o treinador não vai apostar na base de primeiro, porque ele precisa de resultado Tudo que ele falava, colocando ele os não caras fez. contratados. Não é o que não falava, cara, mas ele, na cabeça dele, ele precisou colocar os cobrão, É os isso. medalhões. Só que a base estava muito entrosada. A gente começou a dar pau nos medalhões nos treinos. É. E isso começou a criar conflito na época. E aí ele começou a ter problema. Porque nós começamos a ter problema entre grupo. E aí acho que a diretoria entendeu que depois ali, para não queimá-lo também, trouxe um cara mais... Então, Porque era vocês bem estão me dividido, era bem dividido. Era a Panela. base. Não, era a base. Tinha uns 15, nossa, assim, tipo, de moleque. A gente E jogava tinha os 8 caras, anos juntos. Cara. né? Eu não lembro que o Carlos Alberto era Pokelático e os Galácticos e ficaram em cima disso. Então tinha essa. Mesmo você pode imaginar que o Carlos Alberto e o Mascherano tinha quase a Meu, idade de vocês. Não, né? vamos falar, o Tevez tinha 20 anos na época. O Tevez também. Era o capitão do time e uma experiência absurda. Pega um moleque de 20 anos hoje, com a experiência que ele tinha. Imagina. Não existe. Não existe. Tomar de decisão, o quanto que o Então, Tevez vocês era estão líder de falando que grupo. foi uma decisão acertada, o Antônio Lopes, naquele momento. Cara, eu creio que sim, com certeza que foi. Você falou do River, você estava no Pacaembu ou você jogou lá o do Monumental de Nunes, o 3-2? O jogo da confusão do Pacaembu, esse foi o primeiro jogo que, após a minha cirurgia de pubis, eu voltei Pô, que exatamente legal. Que nesse beleza, jogo. hein? Então eu tava dentro do... E hora E a que gente você estava tá- lá, tomamos bomba do lado. Esse jogo, cara, eu tava no meio dos Gaviões, no meio. A gente O cara- estava lá, tomando bomba o cara na do cabeça. lado, o cara do meu lado, Tava, juro, do lado dele. puxou o RG, Porra, fez velho. 3 carreirinhas de cocaína, cheirou, quando eu olhei, ele tava em cima do alambrado. do alambrado, cara. É, mas a Tá gente todo tava mundo, lá cara, tomando um bomba. uma carreira só. Meu. Esse jogo foi longo, cara. Como é que foi? Isso aí. Você tava, Ginelson? Não, eu tava no Atlético Você Mineiro. tava, você tava, Nesse no, eu você tava no banco? tava no banco. E Tava no como é que banco vocês nesse do jogo. banco, como é que foi isso aí, cara? Primeiro que a gente não acreditou que ia invadir. Até que a gente começou a ver que realmente ia dar ruim ali. Quando sai o segundo gol contra ali do Coelho, raspa na cabeça dele e entra, um já olhou pro outro e falou, não Vai vai dar merda. terminar bem isso daqui, cara. E aí começou o tumulto, todo mundo começou a correr pro vestiário. Até então, no vestiário a gente estava um pouco blindado,
quando a gente começa a ouvir barulho no portão de entrada do vestiário, os caras tentando forçar. A gente falou, putz, os caras já deram a volta, já estão entrando aqui. A gente começou a ter notícia do rádio dos policiais que estavam no campo para invadir, ali já, e no vestiário para invadir. Cada um armou a tua chuteira de trava na mão, falou, pô, passou do portão, agora não tem mais o que fazer. Então foi uma tensão que durou, sei lá, pelo menos 30, 40 minutos. A polícia conseguiu tirar a galera dali e todo mundo saiu em camburão de polícia, dos jogadores. Cada um foi para um determinado local de São Paulo, deixou a gente lá e cada um seguiu sua vida depois. E você foi com quem no camburão? Não, sozinho, não dava para ir com ninguém. Um- Cada viatura pegou um atleta e colocou no camburão e saiu. Rapaz, Era coisa de filme. Mas aquilo acho que foi a maior Não, eu não tensão sabia que eu disso aí. vi no estádio, fora essas coisas que os caras armam emboscada aí. Tô falando num estádio, eu nunca tinha visto. Acho que Você chegou a pensar, meu, vai dar ruim isso aqui. Vai dar ruim, cara. A gente falou, se os caras chegaram na porta, só tinham os seguranças do Corinthians, e aí entende-se que o policial já tinha sido passado ali. Se os caras conseguem passar aquele portãozão que fica do vestiário ali, ninguém ia segurar os E vocês caras. ali um pro outro, qual que era? Vamos pegar a Ninguém chuteira. falou nada, cara. Todo mundo se armou com chuteira de trava, do jeito que dava ali, e ficou esperando em modo de briga mesmo, cara. Fábio Costa era o goleiro ou era o Silvio Luiz? Era o Silvio Luiz. Silvio Luiz. Eu queria ver os caras ir pra cima do Fábio Costa, hein, meu? Fábio Não, Costa é Sinceramente, louco, hein? ali naquele Ia dia. fácil. Ia, né? Ia. Com certeza. Os caras estavam loucos ali, né? Naquele dia você viu os caras espumando. Puta que pariu. A Libertadores, a galera 2012 desmistificou um pouco, ainda bem para os jogadores que estão vindo agora, né? Porque Na que nossa aquela época a época- gente tinha essa pressão, não tinha o estádio ainda e não tinha o Mundial. Então a gente tinha não, ainda o primeiro, de tudo isso. Tinha o primeiro Mundial. Não, Não, tinha. mas até então para as outras torcidas É, nunca não foi. valia, né? Pressão. Ah, Ô, Bruno, tem uma pergunta aqui do Thiago Albuquerque, R$5,50 Os caras dão superchat. Sabe o que é superchat? Que ele está perguntando o seguinte para você. Eu vou fazer a pergunta que ele mandou aqui. Do Agora Eu Se Consagro do bordão do Milton Leite. Você tem alguma mágoa? Que do é Milton isso aí? Leite? Eu não não, sei. juro que eu não sei cara, também, cara. de Mas verdade. que foi assim, isso aí? Você chutou? Clássico torto? contra o Palmeiras, Ah, segundo tempo, Zé Augusto treinador ainda. puta, Zé Augusto. Zé Augusto Zé treinador. Augusto era da base, né? Os caras cobram um escanteio, no rebote, domino no peito, na hora que ela desce eu bato. Ela pega na orelha e vai para, se eu não me engano, sai para lateral, sai quase no escanteio ali. E aí o Milton, de uma maneira Delicadamente. nada profissional ali na época, meteu Agora Eu Se Consagro, nunca fez um gol na vida e quer fazer logo contra o Palmeiras. Deu uma opinião ele pessoal completou dele. com isso? Não sei se é exatamente essa frase, também não fiquei É. vendo o martírio ali. Mas ele deu uma opinião pessoal dele, não foi o profissional. E aí depois ele pediu desculpa, nós fizemos lá na arena, lá nós fizemos uma reprise do momento, e aí sim eu fazendo o gol, ele narrando, o Cartoloco intermediando. Então assim, Então de você não tem verdade, nenhuma mágoa. nenhuma, zero mágoa, e agradeço que não foi nos dias de hoje. Porque assim, você vê todo jogo, você vê cara chutando muito mais longe do que eu chutei. Mas se tem a repercussão que teve agora nos dias de hoje, cara, tava mais marcado do que o Roger Chinelinho. É verdade, né? Foi em qual Corinthians e Palmeiras que foi? Foi aquele do gol anulado do Tevez? No Morumbi? Ou foi o gol que valeu? Cara, não, foi o gol que valeu ali. Não, foi antes. Foi antes. Foi antes ali. O jogador não se apega muito a jogos, né? Específicos, assim. Nada, eu sou horrível pra. Não, eu gosto. Você gosta? Gosto. Não, Você pra mim lembra era de tênis, todos? cara. Tinha que ficar marcando os camisa 10, então não. Você sabe quantos jogos, gols você fez pelo Guarani, pelo Atlético Mineiro, pelo Bragantino? Todos? Tipo, tento, né? Mas você tem anotadinho lá, bonitinho? Tem. Que isso, hein, velho? Pô, Guarani. Quantos jogos você fez na carreira? Não, na carreira aí eu já não vou saber. É só somar conta demais, sabe? Não, Só mas aí contar. não dá. Não dá. Você só sabe contar dinheiro, né? Betinho? Não Pô, dá. cara. Pior que jogos não dá. O Vitor Hugo tá mandando uma mensagem aqui e vocês dois estavam nesse jogo. Eu não sei se. Eu acho que o Bruno tava de titular e você tava no banco. O 7-1 contra o Santos. Sim. Você entrou no Eu jogo? entrei no jogo. Entrei. Que jogo aquele, loucura, hein, cara? Isso aí ficou eternizado. Esse ficou eternizado e que legal que foi dentro de campo, cara. Foi muito legal. Né? Na hora que a gente olhou, pelo menos no meu entendimento lá dentro, em nenhum momento nem a gente acreditava. Mas o que é o Santos? Por que você acha que foi? 10 minutos eles perderam o jogo. Rosinei abre vantagem pra gente ali, eles se perderam. Você olhava na cara deles que eles não estavam entendendo mais nada e os gols não paravam de sair. Aquele jogo que a bola você chuta da onde for, ela vai bater em alguém e vai entrar. E virou o que virou ali. E o Newton ainda me acerta uma porrada ali de falta.
Não foi no 7x1 que ele fez esse não, gol? não, ele faz esse um foi contra no o outro. Santos num 2x0, que acho que é o Newton e o Arce que fazem os gols, né? Isso, Não, a minha é outro memória também é jogo. boa de gramado. Foi Esse outro jogo. 7x1 foi outro. Esse E aí daí você entrou? esse eu entrei, tava 5x1. Aí eu entrei e logo no começo do segundo tempo. Cara, mas, porra, você entra, você quer ir pra frente, não, só quer tocar, já, porra, dá uma segurada, e os caras, porra, segura. Tem essa conversa? Tem, pô, os caras, porra, segura, pô, já tá bom, dá uma segurada, toca. Aí os nossos já não quer correr também, aí a gente quer, mas mesmo assim ainda saiu 2, né? O último gol do Marcelo Matos, eu sofri a falta, pra cima o Kleber Mini fez a falta na entrada da área e o Marcelo Matos fez um... E Pô, o Marcelo Matos ainda fez o gol de Marcelo Matos falta, fez de cara. falta. E o título de 2005 saiu na última rodada do Brasileiro, né? Que foi aquele jogo com o Goiás. Na verdade, o Inter que estava disputando, né? Uhum. Acabou perdendo o jogo, né? Acho que era pro Coritiba. Vocês ficavam de olho no... Como é que era esse lance, assim? Pô, perguntava, como é que tá lá? Como é que é? Nosso jogo terminou primeiro que o deles. Ó. Na época a gente ficou um É, tempo ficou ainda no no gramado. Foi. E aí depois a gente ficava no radinho lá junto com a torcida. A gente tava descendo, né, pra ir pro campo pra comemorar, né? Porque o Corinthians acabou perdendo aquele jogo, né? 3x2. Você acha que essa tensão afetou um pouco no desempenho do jogo ou normal, jogo normal? Cara, sempre foi difícil jogar lá no Serra Dourada. É. Cara. Um campo gigantesco, Gigante, um calor cara. Por isso que eu digo, absurdo. não foi no Serra Dourada, mas os caras tomaram um pau agora. No perdi do Goiás fazia 10 anos, cara. Pois é, mas trazendo agora para a realidade do Corinthians, vocês acompanham o Corinthians, jogos do Corinthians? Como é que é? Você, 12 anos, você sempre foi corintiano. Sim. Meu pai já era corintiano. Agora eu começo a acompanhar um pouco mais, porque o meu filho, com 7 anos agora, ele tá corintiano de acompanhar jogo. Eu levei ele no estádio pela primeira vez há pouco tempo. E o bichinho tá corintiano que eu tô acompanhando junto com ele e é uma fase totalmente diferente para mim. Que a gente, pelo menos, não sei o de Nelson, acho que mesma coisa, mas eu nunca fui torcedor. Jogando desde pequeno e sempre a minha paixão, eu não queria ser jogador de futebol, não era o meu sonho, né? Eu não era torcedor, mas minha paixão era jogar bola. E aí foi virando, meu pai já era essa referência para mim de time. E aí, quando eu entrei, teve dúvidas ali, continuei. Então, com meu filho agora eu começo a acompanhar um pouco mais. Mas ele vai virar jogador? Cara, eu vou te falar que ele leva jeito, viu, cara? Vou deixar a vontade dele, não vou forçar nada, nem... E você acompanha? Zero. Cara, não tenho acompanhado. Porque muitas atividades pro empresário. Não tem nada a ver. É porque, cara, assim, o Fabrício vai entender bem agora. Cara, o futebol entrou e preencheu esse vazio do futebol. A competição, cara, é muito mental, cara, tem que se dedicar para evoluir no negócio. Cara, não tem tempo mais. Pô, depois que eu parei de jogar futebol, nunca mais eu joguei futebol. Nunca mais coloquei uma chuteira. Porque a lesão no futebol, você tem muito menos lesão, né? E assim, e a gente é aquela famosa frase, até minha esposa fala, a gente é mirandinha, né? Minha fominha, né? Então, porra, 3-4 horas de futebol, e cara, pô, chega em casa cansado e, porra, e depois tem que fazer as coisas. Então, eu parei, né, de acompanhar praticamente o futebol, assim. Vejo um jogo ou outro, mas bem difícil. No final de semana, às vezes, me pego assistindo os campeonatos de futebol ou viajando muito, jogando, e às vezes não tem tempo para assistir. Mas é bom falar, a gente estava falando nos bastidores, você vai voltar a jogar pelo Coringão. É, isso aí. Conta aí, como é que é? Vai ter o campeonato? Hoje saiu na Liga, tem a Liga Nacional de Futebol, que são de clubes. O Corinthians, no ano passado, não participou, e esse ano vai participar. E eu assinei com o Corinthians essa temporada, né? Então, hoje eu voltei pro Corinthians, né? Muito legal, feliz pra caramba. Mas aí você vai ficar aqui, morando aqui em São Paulo? Não. O futebol ainda não tá nesse nível, né? De pagar aqui o Tatuapé pra morar. Não, mas como é que é? Os jogos são aonde? Então, na verdade, assim, eu sou de Curitiba, né? Moro lá, treino lá. Nossa, e a gente mulher é de Curitiba, você é da Bahia, velho. Sou baiano. De Anagé. Eu lembro. Ei, fui pra lá final de ano, cara. Foi? Na roça, foi. Mas, assim, o futebol, você viaja da sua cidade. Cada um treina. O nosso time é o Vinícius, né? Que, porra, lenda aí do futebol, um dos melhores do mundo de todos os tempos. Porra, joga demais. E o Neguebinha, que é uma promessa aí. Promessa, né? Realidade, joga demais. Então, o nosso time... O Vinícius é o filho do Catatal. Isso, filho do Catatal. E aí é nós Porque três. nós somos velhos e a gente lembra do Catatal. Né? Catatal ponta direita? Jogando no Guarani? O filho dele é o melhor jogador que tem aí. É o Messi do futebol. Quem que é o filho dele? Vinícius.
Eu lembro dele e Pivetinho também indo lá. Ele jogou na base do Guarani Então. também. E aí eu assinei com o Corinthians esse ano. Vamos jogar, a gente também, eu já joguei 2 meses atrás, teve a Liga Paulista, né? Aí eu estreiei pelo Corinthians no Guarujá, a gente foi campeão contra o São Paulo. O São Paulo jogou o Zé Luiz. Qual que é o Zé Luiz Volante? Zé Luiz. E o Zé Luiz foi o atual campeão, né? Da Liga do ano passado, foi o São Paulo, em cima do Santos. O Santos joga o Bright, né? Tudo. Então, é um jogador de futebol com 2 jogadores de futebol. São 3 no time, né? Ô, Bruno, e você? Você acompanha o Corinthians. Você tá aí, como é que você enxerga a atual situação aí? Não é nem o lance do Cuca. Eu falo assim, o cenário que o Corinthians vive, enfim, esses jogadores veteranos, como é que você enxerga o cenário do Corinthians, a perspectiva do Corinthians para o futuro aí? Sabe qual que é a dificuldade hoje? Eu acho que do elenco ainda não deu a tal da liga. Acho que a gente já vivenciou em alguns anos, eu fiquei 14 anos dentro do Corinthians lá, e tiveram elencos ainda mais com potencial muito melhor do que o que está hoje aí, que também não deram liga, e elenco que ninguém dava nada, o próprio elenco de 2008, que foi montado do zero praticamente ali, ninguém dava muita coisa e foi a base total da Libertadores e Mundial. Então, pode ser considerado balela para alguns comentaristas ou tudo, mas se dentro de campo e vestiário não tiver essa liga, você pode colocar qualquer clube, tanto é que Flamengo de um ano atrás e Flamengo agora é praticamente o mesmo elenco, ainda com alguns reforços, e você vê a diferença de jogo que eles têm praticamente ali. Então o Corinthians, acho que hoje ainda falta alguma liga. Algum jogador no papel, específico. Isso, algumas posições que talvez fariam diferença. Não vejo problema em ter cara experiente, muito pelo contrário, a gente cresceu com um monte de cara experiente e isso só ajudou dentro do elenco. Até nesse último jogo, o comentário estava sempre, o tempo todo, que a linha de zaga é sempre maior de 35 anos. Me desculpa, mas isso para mim é uma vantagem, não uma desvantagem. Você vai perder na velocidade? Vai, mas o jogador tem inteligência suficiente para ganhar na experiência. Você corta caminho. Né? Então, acho que é só essa liga que está faltando. Que talvez mais 2, 3 jogadores ali possam trazer essa experiência. Você falou de 2008 e vocês estavam em 2007, no ano trágico do Corinthians, quando o Corinthians foi rebaixado. Também. Né? Vocês estavam no jogo do Grêmio? Estavam os dois? Eu não estava, na verdade, assim... Em 2007 que eu tive a lesão, que eu machuquei, né, contra o Atlético Paranaense. No meio do campeonato. No começo do campeonato, Naquele do gol do William. Do gol do William. Então, eu machuquei, a gente estava começando a montar o time legal porque assim, começou bem. O Atlético Mineiro no Morumbi. Começou bem. América de Natal. Isso, começou super bem, depois deu uma caída legal, aí depois o William volta da seleção, eu começo a jogar e o Carpegiani colocou nós dois para jogar. Foi o primeiro jogo, foi contra o Flamengo, a gente fez um jogo bom, assim, e tava dando sequência contra o Atlético Paranaense. Aí eu acabei machucando no começo do jogo, o William saiu, né, aí começou a trazer mais jogadores, e assim, como eu machuquei, na verdade, eu joguei pouco, né, eu joguei 7 jogos naquele. Então eu praticamente fiquei a temporada inteira fora. Porque acabou com o Finazzi de centroavante. Clodoaldo. Não, era o Finazzi o titular. Finazzi que hoje é técnico, sabe o que o Finazzi faz hoje? O Finazzi era o titular, Costa Rica. Né? É que o Clodoaldo jogou o último jogo porque acho que ele estava suspenso porque ele fez aquele negócio assim, não era um negócio assim? E aí jogava Dentinho e Lulinha aberto, não era isso? Então, mas chegou depois, né? Chegaram depois, O Clodoaldo era o titular jogando, depois chegou o Finazzi, o William entrava bastante naquela época. Mas a pergunta que não quer calar, o time era ruim? Cara, é porque assim, eu penso assim... Vocês viam. Não, eu penso assim, ó. O que acontece? Aquele time de 2007, todo mundo pega, fulano de tal, de Nelson, Bruno Otávio e tal. Aí eles vão pegando o time do ano inteiro e vão colocando ali. Você vai falar que o time, tinha o William, Everton Ribeiro. Cara, tinha o Marcelo Oliveira que tá vivendo uma fase boa pra caramba, entendeu? Então o time, se você for pegar... Individualmente. Se você for pensar os jogadores... Tinha até o William sair, até eu machucar naquela época, não falando, eu era super importante, que ele ia cair por causa de mim. Não é isso. Mas a gente tinha jogadores bons para não cair. Mas, sai o William. O William tava jogando demais, cara. Voltando à seleção, muito bem, destaque, tava ajudando demais. Eu começando a dar uma engrenada ali, nós dois ali, com certeza ia, manter o time. Bruno, o time tava indo. Depois começou a contratar.
Aí veio Irã, Ailton, México, Finazzi. né? Aí, colocou o Lulinha novinho, cara, pra assumir o Rojão. Não dá também, Dentinho. Então, os moleques teve uma oportunidade, uma situação difícil. Aí pega a Arce, pega esse pacotão todo, fala que o time era ruim. Não era ruim, cara. Assim, se você pegar individuais, Não, o a parte... ruim, desculpa, eu posso falar. Então, mas é o que eu tô querendo te dizer. Se você Eu pegar as posso peças falar, individuais, pegar 30 no elenco e pegar os que acha teoricamente ruim, com certeza. Agora, Zelão também não dava. E aquele... Zelão, Fábio Ferreira, que ficava na zaga. O jogo do Grêmio. Não, claro, Deixa tava que eu mal. falo. Você não precisa falar, eu falo. Porra, eu não vou, lógico. Mas se você olhar, por exemplo, o Corinthians sempre faz contratações, agora eu acho que mudou um pouquinho, mas ele sempre fazia contratações, ele pegava sempre o destaque do Campeonato Paulista de clubes menores e trazia para o clube. Né? Trouxe os 3 do Bragantino. Sim. Pô, que era o Zelão. Felipe, Zelão e Everton. O Felipe e depois veio o Moradei ainda, né? Hã? E o Moradei veio depois. Moradei. O Felipe era bom goleiro, ele era meio desmiolado lá, mas ele era bom goleiro. O Zelão faz um gol contra o São Paulo no Morumbi. Eu dei o passe nesse aí. Porra, quase. Mano, todos quase os atletas que eram destaque nos seus clubes. Eu quase, eu errei um gol. Nesse jogo aí? Foi 1-1, né? Você dói até hoje? Porra, velho, como não... Pô, eu errei na cara, cara. E, porra, eu tava meio brigando com o Carpegiani nessa época, né, cara? Porque só ele... você. Né? Eu pedi pro Igor colocar umas fotos aí. Não, aí eu vou perguntar para vocês qual foi o cara mais impactante, o cara mais craque que vocês jogaram juntos. E tem uma foto que o Igor tem do Bruno Otávio com um cara que jogou mais ou menos. Se tiver na mão, Igor, pode colocar. Já é a minha resposta, quer ver? Teve que marcar o homem? Porra, essa daí foi fogo. Aí você tava bem ainda? Estava bem fisicamente? Estava bem ainda? Fisicamente sim, mas já estava com as 4 cirurgias aí. E como é que 4 foi? não, E jogar 3. com... Isso aí foi 2010, e jogar com né? o Gordo, meu. Tinha 3. 2010. Cara, de verdade, eu brinco com o pessoal do intercâmbio hoje, sem julgamentos, tá? O pessoal tem muito como referência Neymar, hoje, referência técnica brasileira, mas Olha o lá, que esse cara joga, também. Adriano, nessa época o Adriano, Roberto Carlos, eu falo assim, eu tenho muito orgulho de ter pego 2 gerações, né, desde do Marcelinho, Vampeta, Rincon lá da galera, até os argentinos, Adriano, Roberto Carlos e Ronaldo. Mas igual o Ronaldo, me desculpa, Neymar, mas ele gordão, é muito acima da média, né? cara. É muito acima. Ó o professor. E como é que é o Tite, cara? Cara, o Tite, tive o prazer de trabalhar 5 anos com ele, cara. Foi o treinador que me colocou no profissional, de fato, ali. E o fator ser humano dele é impressionante. O que ele cuida do atleta no vestiário e fora dele, ele te prepara para a vida, não é? Ele blinda, né, o atleta ali e ele te prepara para a vida. Tecnicamente, é um coach, exato, literalmente. Não, né? o Tite, porra. Tem Gratidão total. muita gratidão por ele. Todo mundo fala isso, né? Olha lá. Esse é o jogo que você comentou no Flamengo, né? Esse aí, fiz gol esse 2007, jogo, né? 2007. Por que tá de... que é isso? É luvinha? Tava frio, né, mano? Tava de luvinha? Tava frio, mano, esse dia aí. Até o Léo tá de luvinha. também, tava frio, não dá pra falar que onde é esse Morumbi jogo? esse jogo. Porra, mas devia estar... Porra, o Léo Moura tá de... Ele ainda jogava no Rio, né? Tinha que fazer uma lista outra dos aí, 5 caras que vocês jogaram. De cabeça, sim, talvez vocês não sei se já pensaram nisso, se alguém já perguntou isso pra vocês, né? Dos 5 caras que vocês jogaram, que são os caras mais fodidos, mais craque. Diferente. Teves. Acho que a gente pegou bastante. Ronaldo e Teves. Colocar o Douglas. Douglas, pra mim, foi o meia mais difícil que eu marquei. O Douglas? O Douglas, cara. É mesmo? A inteligência dele é piada, cara. E é uma figura à parte. O Douglas é parte. uma puta figura, cara. Pô, figuraça. Tem alguma história legal? Esse é raiz. Você lembra? Por quê? A gente tava falando aqui, né? Você é um cara Você comportado. vai falar Esse cara faz tudo e jogou muito. E jogou muito. E jogou muito. Cara, Mas não tem a fórmula exata Receita pra... de Tem, bola, né? Não, cara. é isso mesmo. Não tem a fórmula receita. exata, velho. Pô, cheguei no Paraná, o diretor falou assim, ó, quem não sai, não bebe, não joga no time. Até isso. Falou isso. Pô, Aí, só que eu era o 10, ele falou, não, só o Dinelson, só o Dinelson pode, Tá liberado. tá liberado. Ele não sai, ele não precisa. Cara, Então eu tem tava isso, cara. falando com o Edmundo outro dia, negócio que a gente começou a falar sobre lesões. O Edmundo, cara, jogou trocentos anos, ele falou, não tenho lesão nenhuma. Por isso que eu falei, não tem fórmula, né? Sim, não tem. Cara, o cara, sei lá, você que falou, né, que ou o cara dá certo ou ele quebra, não é? O Dina colocou. Não é isso, o cara, mano, o cara foi
Tem cara que passa a carreira inteira não tem lesão, cara. Entendeu? E Nós, velho de pelada, estamos com os dois cruzados Que fudidos você, também. você joga futebol e tem uma. Qual é o nome dele, Igor? O Gustavo Rosa. Você conhece o Gustavo Rosa, Dinel? Você tá falando como é que você agora é jogador de golfe. puta, o Gustavo é meu parceiro lá de Curitiba. Ah, então é isso. Como é que tá a resenha do golfe aqui, ó? Tô... Aqui, ó. Dina, Tá treinando. no resenha golfe, quem é líder? O Dina, né? Não, mas quem me colocou nisso foi o Dagoberto, cara. Dagoberto né? joga pra caramba. Aí Dagoberto agora é a gente gente tá os mirandinha do golfe aí, jogando direto, um esporte novo pra mim. Parece que é calmo, mas não é. O Bruno falou, não tenho paciência, difícil pra caramba, chato também. Tamo aí tentando no golfe. O pessoal, voltando para nossa realidade, eu não sei se vocês trabalharam com ele. A grande especulação é que o Corinthians seja dirigido pelo Vanderlei Luxemburgo. Vocês já trabalharam com o Luxo? Eu cheguei a fazer alguns treinos com... Não, eu não. Com o staff Você acha dele. que ainda dá caldo ali o Luxa, não? Puta, é difícil, porque o quanto que ele se atualizou, não por ele, pela qualidade técnica, eu acho que o estilo dele fica atemporal, mas o quanto ele se atualizou para fazer a gestão desse elenco, Que mudou dessa muito. molecada, dessa geração. Esse eu acho que é o maior desafio dele para estar no Corinthians. O quanto que eu acho que o Cuca sentiu um pouquinho. Quantos clubes ele já não passou depois do caso? Isso aí essa é a grande polêmica, né? O cara trabalhou na TV Globo, na Copa de 2018. Na época, ninguém da Globo falou nada. Exato. Cara. Isso é o que o Corinthians faz com. Vivemos em um mundo todo, diferente. Né? A verdade é essa. Vivemos um mundo diferente. Quanto que ele tá suportaria essa pressão externa ali. Eu vou falar, a gente que trabalha na imprensa e tá todo dia ali falando sobre notícias, enfim. Vocês estão vivendo outras realidades, Sim. né? Mas, tipo assim, a gente tá todo dia gerando notícia. Cara, pra gente já tava insuportável o caso de ficar falando sobre o caso do Cuca. Imagina pro cara que vive isso, que olha pra mulher todo dia, que, enfim, não sei, ele disse que procurou advogados para ver se o caso é para provar a inocência dele. Vamos ver o que vai dar isso daí. Mas o Cuca é um cara que eu falei até aqui, a gente tava falando, a gente tem toda segunda-feira aqui o Resenha no Alambrado, que a gente conversa entre jornalistas, e eu falei que o Cuca era um cara que se deixasse, ele poderia dar jeito nesse time aí. Tempo de trabalho. Se tivesse tempo para trabalhar, mas enfim. Optou que não fica, né? Vamos ver quem vai chegar. A gente tem uma parada aqui, ó, que é o Campinho. Não, peraí. Antes eu tenho um recado aqui tem uma moça aqui que falou: o Dinelson é conhecido por todos por sua humildade. É uma marca dele. Não tem uma pessoa que conviva com ele que não fale isso. Com certeza houve algum equívoco aí. Tipo, acho que falou acho que você leu aí, né? Sabe quem falou isso aí? Jaqueline Trevisan. Conhece? Não? Conheço. Não, acho que pode ser, sabe o quê? Que tem uma mensagem aqui, Dinelson. Mas eu não li a mensagem, mas ela tá aqui. Ela tá respondendo, então. Chupa. Não, um torcedor disse o seguinte, cara, isso às vezes acontece, porque tem dia que de repente você não tá bem, ou você não viu. Que é. Talvez eu vi a mensagem, eu nem sei o nome da pessoa. Ele falou assim, uma vez eu fui pegar autógrafo com a galera no hotel e não consegui pegar do Dinelson, ele passou batido. Cara, mas isso é uma coisa que vocês estão no hotel. Tá complexo isso, um monte de gente. É muito difícil. Eu vou contar um caso. Eu acho que talvez seja, não sei se. Acho que é isso. Eu vou contar o caso que aconteceu com o Neto no Pacaembu. A gente estava trabalhando em algum jogo e a gente chegou. Foi uma mensagem. E a gente entrou pelo setor de imprensa, que vocês não sabem nem o que é isso, porque vocês sempre entraram de busão por trás. E aí eu tô entrando com ele apertado para dar um mijão. Quero fazer xixi. E aí tô entrando com ele foi na frente correndo, assim, meio correndo para ir no banheiro. E lá por cima no Pacaembu era um banheiro químico, eram os banheiros químicos, né? E ele entrou rapidinho, eu fui na rabeira assim, na hora que eu viro, ele passa por dois caras assim, os caras, porra, como é mascarado esse Neto, não parou nem para tirar foto com a gente. Mas o cara tava querendo mijar, apertado. Então é duro isso. Provavelmente com ele aconteceu isso, porque eu nunca vi um cara igual esse aí. Mas acontece, né, cara? Ou você nem viu, ou você tá, quem não fica estressado, né? Ou você tá a direção fala pra gente não parar. Não, estressado ele não fica, nunca ficou. Como é que tem? Às vezes o pessoal não para. Não para porque você causa um tumulto ali também. Com a Jaque lá, mas tirando isso. Então, mas só para eles falarem sobre essa situação também do jogador, do dia a dia. Tem dia que não dá, né, meu?
E o Corinthians ainda, ele te gera uma pressão em cima disso, que assim, tudo é julgamento. No clube, principalmente no Parque São Jorge, chegavam ônibus e ônibus e ônibus de torcedores para autógrafo, foto, pós-treino. E nem todo jogador tem paciência, saco, orientação de ficar. Tem, né? Então sobrava para a molecada da base, e ficando 1h30 depois do treino ali. Ficava fácil. E alguns jogadores mais renomados, às vezes, parava. E aí Cara, gera todas essas... Mas eu acho isso aí, enfim, hoje eu ainda acompanho os ex-jogadores e tem isso, os caras, esses jogos de Master, vocês já são Masters, né? Tem muitos jogos de Masters. Você parou de jogar, se aposentou até do Master. 40. Cara, mas eu acompanho jogos de Master, que enfim, tem cara que vai por trás. Sim. Eu falo por acompanhar ali o Neto, o Ronaldo Veloso, os caras param, tiram foto com todo mundo. Esse lance de estar na televisão também gera uma exposição maior, a gente sabe. Claro. Mas os caras param, tem paciência. Eu nunca vi paciência igual a do Neto para atender a galera. Bruno, mas acontece. Os caras estão falando do Perdigão aqui. O Perdigão era muito resenha. Nossa, esse é figura até hoje, né? Top 1, cara, pra mim. Cara, eu acho também. De resenha esse ali. Tá lá, às vezes a gente se encontra em Curitiba, né? Cara, figuraça. Perdigão acho que é um cara necessário em todo clube, cara. De verdade. Jogando ou não. O que ele faz de alegria do vestiário. Ele em 2008, né? A gente tava junto. Você tava também. Figura, né? Cara, assim, figura, igual o Bruno falou, pontuou legal, assim, o Perdigão é surreal nessa parte, assim, de grupo. Cara, eu particularmente achava ele muito bom jogador, cara. Aqui no Corinthians, igual o Bel falou, né, cara? Ali o erro e o acerto te leva muito, tá muito próximo, né, cara? Então ele errou e falhou em 2 lances, eu acho que foi contra o Santos. E o outro jogo, se eu não me engano, Mogi Mirim, não lembro. Foram 2 jogos cruciais, mas ele tava vindo bem, tava jogando bem. Ele jogou bem o Corinthians São Paulo no Morumbi. Tava jogando. O Perdigão tem uma qualidade absurda, cara, de achar ele, porra, pra quem é meia, pega um volante que acha passe, porra. Campeão mundial no Inter, né? Não, o Perdigão jogava. Só que, Corinthians, né, cara? Corinthians é isso, cara. Não tem tempo, né, velho? Corinthians derrubou um técnico em 5 dias. Não tem. Mas é outra questão, mas mas o do Cuca também. Corinthians, né? É um caso delicado também. A pressão também, no Corinthians é embaçada. Se fez alguma coisa, está condenado, tem que pagar por isso, não tem essa. A gente tem aqui, já foi, né? A gente tem aqui 2 campinhos para gente escalar aqui o time de todos os tempos do Corinthians, que você lembra, ou que você jogou, ou que você lembra e tal. Você tem que montar os 11 e o técnico. O teu time do Corinthians que você... De todos os tempos? Você gostou de jogar, o que você quiser pôr, quem que você quiser pôr. O time que vem na tua cabeça, do Corinthians. Quer que eu fale? Eu já tenho na cabeça. Manda aí. Caramba, hein? Tite é o técnico. Tite. No gol. Do Corinthians, vai pensando no gol. Aí, Bruno, vai pensando. Gol. Eu vou copiar dele. Gol. Fábio Costa. Olha. Enquanto ele vai fazendo, o Fábio Costa era briguento mesmo? Era. Maluco. Acho que o único cara que aguentou ele no quarto fui eu. Você trava com ele? Até que ninguém mais quis, aí eu fui. Na verdade, eu fiquei 2 vezes, não aguentei. Eu falei, não. Mas por quê? O que ele fazia? O Bruno sabe Fábio mais. Costa? Bom, pra época, né? Ele chegava na cama, ele deitava na cama dele, e a cama que a gente ficava no hotel em São Paulo aqui era casal lá, cada um tinha uma king size para cada um ali. Ele juntava computador no colo, controle do ar-condicionado do lado direito, controle da TV do lado esquerdo, aguinha aqui. Tudo ele. Tudo ele. Ele controlava tudo. Bruno, pega um negocinho para mim ali no corredor. Você era estagiário? Ou não, vai. Para todo mundo ele fazia isso. E os caras não aguentavam, cara. Os caras não aguentavam. Pedia para trocar. Pedia para sair. Aí eu via minhas séries, eu ficava nos meus livros, eu fazia minhas coisas lá, eu falava, ele fica na parte dele, eu fico na minha, tá tudo certo. Só que é um puta de um cara bacana, cara, que esse lado o pessoal não quis conhecer dele. Mas e nos era sempre obrigante. A gente falou com ele, ele vai falar com a gente aqui, a gente trocou mais cara, depois vocês me confirmam depois, é um puta de um cara inteligente e de um bom papo. Só que ele tem a fama do pitbull ali, briguento, né? E ele era, dentro de campo ele era, sangue, cara. Né? Não sobe não. E ele não gostava de... Isso eu tinha muita conversa com ele no quarto e até nos treinos. Falou, Brunão, molecada que tá subindo, se não correr eu vou dar no meio.
Eu quebro antes de começar. Era Não demais, tem, mano. cara. Falou, a oportunidade que tá tendo, olha o time que vocês estão, cara. Se não correr aqui, se tiver oportunidade, eu quebro. E era o jeito dele. E ele quebrou alguém que você lembra? Não. Só Ele falava também não pra botar era. a pressão. Não. Se você for ver, teve muito menos cartão vermelho do que muito atleta. É verdade, né? Ele foi mais assim no Santos, acho, né? No Corinthians ele ainda É que no segurou um Corinthians teve pouco o a lance bronca. do pênalti do Tinga, né? Que ficou marcado e tal. Né? Que Ele fez Que a falta pênalti. no Não, time. Que Não pena. foi nada, né? Não, Ele que jogou. pênalti. Foi nada, Deixa vamos amarelo, tem que esquecer. ser expulso. Vamos esquecer essa história aí. Olha o time. Ó, e depois que finalizar, se tem que você dar não um me colocar, você autógrafo vai ali, cair, ó. né? Vou colocar o Mas- dedo aqui. Vou Olha colocar a o dedo. pressão. Teves. Nilmar. Agora no cantinho ali. Calma aí, eu sou Medina, né? Eu vou colocar o de Nelson, pô, tá louco? Eu vou colocar Você o de deixou Nelson. Dina 10, põe Dina Claro, 10. eu vou colocar o de Nelson, cara. Autografa no cantinho ali, ó. Não, no cantinho de cima ali, ó. Oi? Ó, obviamente, tô brincando aqui, tá, gente? Não, Tô brincando. você, Porra, mano. aqui esse daqui, pô, Riva porra, nem existe, mas eu só vou Riva, tá? Aqui de Nelson? Pode ser. Essa aí é a nossa calçada da fama, a gente vai de todo mundo. Então vai lá, fala aí. Cara, eu só coloquei 2 caras que eu não joguei, Vai né? lá. 2 caras que eu não joguei, que o Fábio Luciano, que é, porra, Jogo demais. Tá na minha seleção também. Jogando futebol, tá tudo certo. e não é só porque é um grande Não amigo é seleção meu. de futebol. Viu? Não. Não é porque é um grande amigo meu, porra, é muito grande, porra, irmãozão, mas jogou demais, não tem nem o que falar. Betão, cara, sou muito fã do Betão, por mais polêmica que ele esteja, mas o Betão jogou demais, foi um baita de um zagueiro, velocidade, cara inteligente, bom de grupo, Líder, né, cara? líder nato, Capitão cara, igual ele o foi Betão, difícil, né? vou te falar, velho, Talvez ele tenha tido, não sei se o termo azar é o correto, de pegar a boleirada de defesa ali na época que, não sei. Mas tava em 2005 também, campeão brasileiro, né? Sabe qual que é um problema que eu acho que a gente tem no futebol, cara? E hoje tá se extinguindo, cara. O jogador não tem mais função. Sabe que eu era criticado às vezes? Por marcar. Qual que era a minha função? Marcar. Só que você Marcar. falava o quê? Não... Eu marcava, dava o passe. Que era a minha função, era o que o treinador queria de mim. Eu não jogava para a torcida, não era essa a ideia. E talvez esse seja o meu maior, não arrependimento, mas o que faltou. Eu encantar a torcida, porque com todos os treinadores eu joguei, com todos, menos com o Passarella, que acabou não dando tempo, mas que também me elogiava em treinamento. Mas eu joguei com todos os treinadores e fazia exatamente o que eu precisava fazer de função. O jogador hoje não tem mais função. O Betão fazia a função dele, mas não foi aquele jogador goleador. O zagueiro Ele fez aquele goleador. jogo contra São Paulo, né? Vocês estavam naquele jogo? Ele fez, e é o maior, considerado, acho que o maior feito dele no Corinthians, não o foi Betão todos os jogou jogos demais, que ele cara. fez ali. Cara, assim, Mas vamos lá, vai. Fábio Costa. Fábio Costa, Fábio Luciano, Betão, Gustavo Neri, Edson, que também é um Edson cara é que lateral. todo mundo, porra, passa batido, mas, cara, o Edson com a bola no pé é uma frieza, cara. Pergunta do Putite do Edson. Uhum. Você vai ver, Porque era o Edson e o Coelho, né, depois que veio o jogou Eduardo Ratinho. Ratinho, depois veio o Ratinho. Mas o Edson, cara, chegou uma época, cara, a bola saía só coisa boa do pé dele, cara. Ele foi pro meio, ajudou, cara, o Eu Edson. queria segurar o jogo, colocava no pé dele. O jogo tava apertado, Também, dá isso no é uma Edson. isso é uma coisa que, tipo, torcedor, imprensa, o cara não tem essa noção. Não, mas tem vários jogos. Tem um que o torcedor olha, né? Tem o que a imprensa olha e tem o que acontece dentro de campo. Só é você entrar na reta do campo, fica ali embaixo, ali no alambrado, e assiste o jogo dali. Aí você vai ver como que você vai assistir Porque o era jogo. um cara que dominava todas as bolas, um cara, Cara, que passava certo. Vou te falar, Mas o lá erro de dele era cima, baixíssimo. você vê todos os espaços. Você fala, o cara toca ali, toca assado, você vê tudo. Resumindo, lá de cima todo mundo é craque, cara. Exatamente. E, porra, o jogo, você não começa a ganhar só no jogo final. Cara, no treino, às vezes fala leão de treino. Cara, no treino você ganha posição, você perde posição. Cara, tem lances no treino que é absurdo, que te coloca no jogo, entendeu? Às vezes, mas é leão de treino. Cara, o cara tem que treinar muito. Você mais treina do que joga, entendeu? Então, o treino é muito importante, entendeu? Então, tem muito cara que, porra, às vezes não aparece no jogo, mas é super importante. Às vezes você tá aqui,
o cara tá desse lado, tá aqui, o cara tá voltando a marcar do outro lado, que ninguém tá olhando. Mas pro elenco, pro treinador, a função que ele faz é absurda. Teve um Jogar podcast, sem a bola. podcast do Diego, falando do Simeone. O Diego tava aparecendo pra caramba, pega a bola, toca, pega no Atlético de Madrid. Não sei se vocês viram isso. Cara, o Simeone falou, cara, isso aí não é importante pra mim, cara. Não é importante pro time. Então, tem jogador que é importantíssimo pro time, só que pra imprensa, pro jogador, e o Brunão foi um desses. Cara, o Brunão jogou muito. O cara jogar todos os jogos de 2005 no título e não se lembrar, tipo, não ser um dos destaques, é covardia. É verdade. Mas você não terminou de escalar. Tá. O William... O cara não me Mascherano colocou já lá, tá pulou vendo? os caras. Mascherano... Ah, Assim, o Mascherano jogou... Assim, ó, o Mascherano jogou a metade que o Bruno jogou. Não jogou. no Corinthians. Número de jogos e, assim, e jogar naquele tempo. Só que, porra, cara, quando você viu o cara jogando, cara, era absurdo. É diferente, pelo amor de Deus. Qualidade de leitura de jogo dele. Cara, Antecipação, né? não, absurda. O passe dele. eu lembro no treino, o Márcio falou, vai pra cima dele, eu fui, perdi. Vai pra cima dele, eu fui, perdi. Perdi todas. Então, assim, o cara realmente era muito diferente. Carlos Alberto, apesar de tarja preta, maluco, mas ele era bom jogo. Difícil de marcar também. Jogou demais, que ele tinha. né? O William, o William tem história, jogamos junto e realmente joga demais. Riva, né? Eu coloquei ali brincando, não chego nem aos pés de qualquer jogador aí do Corinthians, mas o Riva, com certeza, não tem como deixar de fora. Tevez e Neymar. Os que você não jogou junto foi o Fábio Luciano E o Riva. Agora o Brunão, vamos lá. Rapaz. Vamos, Bruno. Tem a câmera aérea aqui, ó. A câmera era, que vocês não repararam. Cadê? Põe lá, Igor. Enquanto diferenciado, o Bruno pensa no time, mandar um abraço para rapaziada, pro Fernando Cabral, GJ, Gustavo alguma coisa, deve chamar, um abraço. Siga a gente no nosso Alambrado Alvinegro, aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem o nosso link para você seguir o nosso canal também lá do Alambrado Alvinegro. Tem muita mensagem legal aqui, ó. E é legal... Ó, a câmera. Ó a câmera lá em cima. Ó. E o legal é pedir pro pessoal se inscrever no canal do Alambrado Alvinegro aí, porque tem muita coisa, tem todas as entrevistas que a gente fez, fica tudo lá, inclusive às segundas-feiras a nossa resenha no Alambrado tem lá também, tem os cortes, tem muita coisa bacana lá, então se inscreve lá. Sabe quem que vai vir aqui quinta-feira que vem? Já temos... Tá quase certo, eu não vou falar porque o Salgadinho do Catinguele vai vir tocar um cavaquinho, ele é Corinthians, o Salgadinho. Né? Sim, já tive alguns jogos com ele. Ah, ele chegava para assistir com... Jogos beneficentes, assim, tá, de agora. Festivos, né? Gente boa? Tempo atrás. Conheço ele pessoalmente. Gente boa, né, cara? Vai vir aqui quinta-feira que vem pra gente trocar uma ideia. Falar, tá quase o Marcelinho certo. Veio aqui, Marcelinho Carioca, ele contou daquele caso dele com o Mascherano lá do treino. Sim, vocês deviam estar no treino lá, que deu aquela briga. Pô, mas... E ele contou que depois no vestiário o Mascherano procurou ele, pediu até desculpas, mas que foi meio armado para ser a despedida do Marcelinho do Corinthians, né? O Marcelinho contou aqui. Meio armado? Não. A entrada que o... Não, que o Mascherano disse que assim, pediram para entrar forte com você no treino. Põe embaixo. E o Mascherano foi lá falar isso pro Marcelinho no vestiário depois do treino. Sério? O Marcelinho contou. Tem uma notícia aqui. Aquele time era de tanta Alexandre treta que Pretzel. Só confusão, né? Notícia de Alexandre Pretzel. De novo, o técnico do Corinthians, tem alguma coisa aí? Que depende do jogo do Inter hoje, pela Copa do Brasil, contra o time alagoano. Não sei se é o CRB ou o CSA. Acabou de ganhar nos pênaltis. Quem? O Inter ganhou nos pênaltis, é isso? O Inter classificou nos pênaltis. Então, porque o Mano Menezes, Mano Menezes era o alvo se o Inter perdesse. Mano Menezes. Vocês trabalharam com o Mano também, né? O que vocês acham? O que você pensa do Mano Menezes, Dina? Cara, eu tava... Quando ele chegou em 2008, eu tava machucado, né? E como eu tinha jogado a Libertadores 2007, ele tava no Grêmio, ele acompanhou bastante. Então, quando eu tava no DM, ele, chegou, queria contar comigo, falou que queria que eu fosse o 10, que queria me dar muita oportunidade, tanto é que eu tentei sair várias vezes e ele sempre barrou, sempre insistiu em mim, assim, mas como demorou bastante a minha recuperação, então teve que contratar, e veio o Douglas, veio tudo isso, mas, cara... Então, quer dizer, quem não te ajudou foram os deuses do futebol, pô. Não. Pelo amor de Deus, pô. Cara, faz parte, né, meu? A gente tá ali pra... Acontece, né, mano? Você é um monstro do futebol. Não, que isso, pô. Futebol. Quem joga mais? Não, de Nelson ou Fábio Luciano?
Na moral, no futebol. Não, o Fábio tem... pô, Não pipoca. Não vou pipocar, até porque se ele falar que tem, ele vai falar o Dina. Hoje eu tenho jogado muito... Sem humildade também. Não. Hoje eu tenho jogado bastante. O Fábio já não tá jogando tanto, tá Nossa, direto melhor, na... Não, mas o Fábio, pô, eu sou... O Fábio é grandão, né? Ajuda, O não Fábio ganhou ajuda? muita coisa no futebol, cara. Como ex-jogador, ele, porra, jogou demais. No tempo que ele tava jogando, jogou demais. Agora não, agora ele tá mais paradão. Mas o Fábio jogou muito. Aliás, quem mandou um abraço pra você que eu falei, Gabriel, é Souzinha. Souzinha demais. Souzinha é fenômeno. Vai estar agora com a gente. Vai, no né? futebol ali também. Parece que ele é bom disso aí também, né? Esquerdinha te mandou um abraço. Ô, Esquerdinha, Rogério. Esquerdinha. Sabe que é o Esquerdinha? Esquerdinha jogou no São Caetano. São jogou Caetano. Guarani, Vai né? estar também lá, porra, velho. Lá em Curitiba? Não, agora no Tatuapé, pô. Vai Quando? dar uma moral lá. 6 horas Pô, da tarde. Rogério. Amanhã? É, amanhã. Amanhã vou eu, Craque Neto, Ronaldo e Veloso, vamos viajar aí pelo interior. Vamos ver o time. Cara, vocês vão no velho. Master, não é? É. Moarama, não é? Tarumã, Ah, puta, tem Cruzália e Assis. Puta, é longe, hein, velho? Tem estrada. E o Boa Ronaldo, velho. boa Tá bebendo sorte. de ponta a ponta. O Ronaldo, ele Nossa leva a garrafa. Senhora. Não é zoeiro, o Ronaldo leva uma garrafa de uísque. E ele já leva Vai a bebendo de lancheirinha. ponta Ele a fala, ponta, cara. ele fala assim: vou levar minha lancheirinha. Cara, Ele leva um cooler cheio de gelo, uísque. Eu- Cara, o cara é uma máquina. Eu encontrei o Impressionante. Ronaldo, goleiro, né? É. Eu encontrei ele no jogo. A primeira vez que eu fui lá na arena, ele, porra, vamos jogar um Master. Eu falei, cara, não me pega isso não, cara. Não tem Mas ele me vontade chamou mais pra nenhuma jogar. de jogar? Nenhuma. Nem Zero. você, Bruno? Zero. Eu Eu acho que não sei se nem eu tenho posso. joelho, mas É eu... isso aí. Eu acho que não tem joelho, cara. E outra, Não, eu brinco ainda com os meninos de Brinca. intercâmbio, então dá pra... Vamos ver o time. Você Escala o time. Vamos lá, escala seu time aí. Que Tite. na verdade, o Bruno jogou mais, com mais gerações, louco. né? Então vamos lá. Tite, apesar da referência do Mano também, ele foi importantíssimo na minha carreira, que foi onde eu comecei a ser um pouco mais técnico dentro de campo ali. Eu parei de correr o campo inteiro, que inclusive foi no último jogo que a gente jogou contra o Grêmio, ele era o treinador, ele falou, Bruno, parou de correr para todo mundo, você vai correr para você agora. Aí ele fez uma cruz aqui e falou, isso aqui é teu espaço. E o time Ó, foi que legal. certinho. Então também tem essa referência, mas Tite, né, 5 anos trabalhando. Fiz alguns treinamentos com o Dida, era impressionante aquele cara, né? A calma dele dentro do gol ali, o cara não errava, cara, impressionante. Aí eu coloquei 3 zagueiros Seu que foram time é 3 importantes ali, zagueiros. né? O Betão como referência técnica e de liderança ali, o Willi e Chicão, Que foram os que nós zagueiros. fizemos da- um trio bacana. A renovação do aquele Corinthians, né? Sim. Inclusive tinha até colocado André Santos e Alessandro, né? A gente colocou um quinteto ali que deu muito certo. Só que aí ele caiu pro Roberto Carlos, que eu lembrei do Roberto Carlos. Né? Roberto aí, Carlos aí é fica pica, fácil né? pra como, você, né? né, cara? Não, o Roberto Tem Carlos, pra mim, é o maior lateral de todos os tempos do futebol mundial. Cara, e posso te falar? Puxava a fila em treino, cara. É, né? Puxava Mesmo a fila em veinho treino. já, né? Puxava a fila, cara. Rincon. E esse cara é bom, sabe por quê? Ele tem, acho que uns 10 filhos, velho. Esse cara é um fenômeno. Não, a genética dele, pelo Puta amor de merda. Deus, bicho. Alessandro. Rincon. Alessandro e Roberto Carlos, aí Rincon. O negão no meio de campo era impressionante, cara. Finado Rincon, né? Que Ali Deus o ele. E como referência fora de campo também, cara. É impressionante também. O capitão, acho que esses dois aqui tem muita referência O de capitão. Capetinho e o Marcelinho tinha os problemas deles, né? Mas ó, Porque quem tinha não razão? corria pra ele, o cara. Rincon ou o Marcelinho e o Quem Edilson? que é o Mascherano, outro ali? Mascherano, Mascherano. tecnicamente o Mascherano, Os dois ele era fica diferente. mesmo, né? Os dois colocaram o Mascherano. Não, tecnicamente ele era diferente também. E aí o Douglas, que eu falei, um dos melhores meias que eu já marquei, Ronaldo e Tevez. Pô, esse ataque aqui é pica demais. Pô, a gente tá chegando aqui, eu acelerei um pouquinho no final, a gente tá chegando a 1h30 aqui da nossa resenha. A gente tem que finalizar, quero agradecer demais a presença de você aqui, Dinelson. Obrigado por colar no Alambrado com a gente aí, foi uma honra receber você aqui, mano. Obrigado a oportunidade, às vezes a gente fica sumido aí, né? Passa o tempo, vai fazendo coisas e, porra, muito legal reviver tudo isso, né? Poder contar, falar abertamente de tudo, né? Isso é muito legal, ter essa oportunidade, porque às vezes não tem muita, né? E é muito legal, ainda mais no canal como o de vocês aí, que eu tenho acompanhado. Sucesso e muito no sucesso. futebol e sucesso no gol. Vamos jogar junto aí, Vambora. uma partida. Vou eu e o Fabrício lá pegar o carro. Eu e o Fabrício, pegamos... Larga as mulheres aí, vamos lá. Pegamos- Eu levo as mulheres também. Joga na direita, Quer na dizer, esquerda, você tudo tá- certo. na Ei. verdade, ele tá sem mulher. Marcamos Tá. no Campeche. Gente, Pronto. boa. Eita, Aí a Jaque arruma uma amiga dela pra ele aí que tá difícil. Porra, Bruno, não, aí obrigado você tem, por colar no Alambrado, aí viu, você parceiro? tem que ir Valeu. pra Curitiba. Vambora. Bora, pô.
Obrigado, viu, Bruno? Eu que Valeu. agradeço, cara. Obrigado pelo papo, pelo bom papo, pela resenha. E relembrar, né? Mais legal E é sucesso aí, sucesso em tudo que vocês fizerem, que vocês são dois caras. Vocês são campeões campeões brasileiros pelo Corinthians, velho. gente boa demais, cara. Obrigadão, Qualquer um. meu. Obrigado a vocês. Fica aí, Cascão. Pô, tô muito feliz de rever o Dinelson, que é meu parceiro há 20 anos. O Bruno conheci pessoalmente. Fala, pô, vamos lá no Donos da Bola um dia, bater um papo com o craque Neto. E é um prazer, mais uma vez, fazer o Alambrado Alvinegro. Beleza, então, rapaziada. Obrigado por seguir a gente aqui no... Você que acompanha a gente pelo Meu Timão, aqui embaixo tem o link do Alambrado Alvinegro. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no Alambrado Alvinegro para você acompanhar as entrevistas. Esse bate-papo com o Bruno Otávio e com o Dinelson. Com o Dinei, com o Marcelinho Carioca, com o Chicão, com o Alex, com o Basílio, com o Fabinho, com o Marcelo de Jean. Muita gente já passou por aqui, muita gente vai passar também. Então é isso aí, rapaziada. Valeu, muito obrigado. Segunda-feira tem o Resenha no Alambrado, às 9 horas, para a gente falar sobre a vitória do Corinthians por 3-0 em cima do Palmeiras no Allianz Parque. Se Deus quiser, hein? Tá difícil, hein? Você viu as cartas de aposta? Estão pagando, tipo, estão colocando o Corinthians como zebraça. Pode Tipo, botar, tá dando então. 6-1, assim. Joga 5 contos, E é né? zebraça mesmo, né? Se for analisar bem, fazer o quê? Valeu, rapaziada. Um abraço, tamo junto. Cola na Alambrado e vai Corinthians. Vai, Toca o Corinthians. hino do Corinthians, Cascão. Pô, toca o hino aí, Igor. Pô, tá louco. Valeu, A gente rapaziada. fez bem.